Seja bem-vindo ao Conectados pela Palavra de Deus e hoje nós vamos estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vai dizer a palavra de Deus que houve uma grande perseguição após a morte de Estevão e aquelas pessoas foram dispersas por vários lugares, né? Que povo que foi disperso? Foi o povo que aceitou o evangelho de Jesus Cristo. Então eles foram dispersos, cada um para um lugar. E nisso eles levaram com eles a palavra de Deus, exceto os apóstolos, ou seja, os apóstolos não foram dispersos, ficaram ali mesmo em Jerusalém. Mas o diácono Filipe foi a Samaria, e quando ele foi a Samaria, por ele ser cheio do Espírito Santo, ele começou a fazer muitos sinais, começou a fazer prodígios ali em nome de Jesus, e muitos demoniados eram curados, pessoas enfermas eram curadas, e todos ali ficaram admirados. E lá em Samaria havia um homem chamado Simão, que ele praticava feitiçaria, e com essa prática da feitiçaria ele enganava muitos. E infelizmente muitos se confundiam achando que aquilo era uma dádiva de Deus, ou seja, um dom de Deus. E ele conquistava homens e mulheres por onde ele passava, ele conseguia arrastar com ele uma pequena multidão, porque criam naquilo. Só que quando Felipe chegou, cheio do Espírito Santo, fez com que as pessoas voltassem os olhos para ele, e Felipe começou a anunciar as boas novas para a cidade de Samaria. E todos estavam recebendo, inclusive o Simão recebeu a palavra de Deus também por intermédio de Felipe. E Simão começou a andar com Felipe, vendo tudo que Felipe fazia. E Simão foi batizado. O feiticeiro ou o mágico, dependendo da sua tradução, foi batizado também. E os apóstolos, ouvindo que Samaria tinha aceitado as boas novas, mandaram chamar Pedro e João para fazer imposição de mãos para que o povo de Samaria recebesse o batismo com o Espírito Santo. Quando fazem a imposição de mãos, Simão fica olhando e vê o poder de Deus, e Simão acha que pode comprar o poder de Deus e pergunta para Pedro, quanto é que é para eu também ter esse poder? Pedro repreende ali o feiticeiro, o Simão, e diz, olha, nós não precisamos do seu dinheiro. Quem disse que você pode comprar o poder que vem de Deus? E Pedro fala para ele, olha, arrepende-te dessa maldade que você fez, ore a Deus. E aí Simão, ele cai em si e vai dizer aqui no versículo 24, Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que eu não me aconteça nada do que vocês me disseram, ou seja, ore por mim, para que não aconteça nada do que isso que você falou, Pedro, seja sobre a minha vida, que isso não aconteça comigo. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então Pedro repreendeu, mas continuou a pregar as boas novas. Então, não adianta você querer o dom do Espírito Santo se você não orar, se você não buscar, se você não se consagrar. E nada pode comprar. Por exemplo, você faz uma ação e essa ação é o seguinte, você faz para agradar homens e para agradar pastores e achando que Deus também está se agradando para você receber do Senhor o Espírito Santo em forma de uma troca. Olha, eu vou agradar os homens para receber o poder do Espírito. Eu vou doar alguma coisa, eu vou tirar uma selfie para que todos possam ver através das redes sociais, para que eu venha ser recebido por Deus e ter o Espírito Santo. Amados, você é recebido por Deus porque Deus te ama, mas não se faz barganha com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sem medida, né? É só você buscar pelos dons espirituais e buscar isso com zelo. Ninguém pode comprar o Espírito Santo, né? Ninguém pode enganar o Espírito Santo. Vai dizer Isaías que quem vai dar conselho ao Espírito Santo? Quem deve alguma coisa a ele primeiro? Não é verdade? Então não adianta fazer esse tipo de barganha, porque Deus vê tudo e o olhar do Senhor está sobre o justo e o injusto. Então não adianta. E Simão, o mágico, né, ou o feiticeiro, dependendo da sua tradução, ele acha isso, ele acha que ele vai conseguir alguma coisa pagando, né? E na verdade o que ele não tinha entendido ainda é que o preço já foi pago, o preço foi pago na cruz do Calvário. Mas à medida que Pedro repreende, porque é necessário ter homens e mulheres de Deus para repreender esse tipo de ação no meio da igreja. Ele repreende
E aparentemente aqui Simão, ele se arrepende do que ele fez. Olha, ele pede para que os apóstolos orem por ele, para que o mal não caia sobre ele, porque ele entendeu, que ele tinha feito uma prática errada, que ele entendeu de forma errada. E se de repente você, ou se de repente eu, a gente entender alguma coisa de forma errada, a gente tem que orar ao Senhor. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Mostra em mim o meu caminho mal, para que eu não venha fazer nada de errado, né? E que nós venhamos ser como esses homens honestos, andar nas veredas do Senhor, assim como Felipe. Vamos dar continuidade em Atos 8, aqui agora falando sobre o diácono Felipe, que é um homem sensacional. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele não é sensacional porque ele é homem, ele é sensacional porque ele é cheio do Espírito Santo. Porque a gente diz que Felipe era um homem cheio do Espírito Santo, né? Com todo relatos em Atos, a gente vai ter aqui mais uma confirmação através de uma visão. O anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado dos tesouros, né, da rainha lá da Etiópia, enfim. E ele vai até ali. Por que ele vai? Porque o anjo manda ali. Porque esse cara, esse oficial, ele está vindo de Jerusalém, lá do templo. Lógico, não de dentro do templo, mas daquela região. E ele estava ouvindo a palavra do Senhor, mas ele não tinha e não estava entendendo nada. Então o anjo está vendo ali, na verdade Deus vê que tem uma alma sedenta que quer aprender, né? E aí ele fala para Felipe, envia um anjo para Felipe, Felipe, ó, vá atrás daquela carruagem, aparelha lá com eles, vai correndo mesmo, porque tem uma pessoa ali querendo aprender. E Felipe faz isso, ele vai correndo, né, num lugar que não tem nada, num lugar que é um deserto. Deus fala com você no meio das multidões, mas também fala contigo no deserto. E o deserto é um lugar de esvaziamento. Às vezes o deserto da gente é dolorido, né? Falta água, falta comida, falta amor, falta afeto, falta dinheiro, mas Deus fala com você no deserto. E se Deus não falar contigo pessoalmente, face a face, quando eu digo face a face, não é que ele vai se aparecer, mas você vai ouvir a voz dele. Se isso não acontecer, fique tranquilo, ele vai mandar alguém no deserto para te encontrar. E foi isso que aconteceu. O Felipe vai no deserto para encontrar o eunuco exatamente para apresentar a Jesus Cristo aquele homem. E Felipe pergunta: você entende alguma coisa do que você lê? E ele responde ao tipo: não, eu não entendo, porque não tem quem me ensine, não tem quem me explique. E aí Felipe começa a explicar: olha, o que está sendo relatado aqui pelo profeta Isaías é acerca de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. E enfim, começa a relatar, e aí aquilo vai enchendo o coração daquele homem, e ele é batizado por Felipe. E aonde que ele é batizado? No deserto. No deserto tem provisão do Senhor para a tua vida. No deserto Deus fala, no deserto tem batismo com o Espírito Santo, no deserto tem a provisão do Senhor. Lembra do povo lá no Egito? Estavam no deserto, mas eles tinham a provisão do Senhor, e principalmente tinha a fala do Senhor. Principalmente no deserto eles tinham a orientação do Senhor e a proteção do Senhor. E no deserto tinha um homem chamado Moisés que transmitia ao povo tudo que Deus falava. Então você não está sozinho, não está sozinha nesse deserto. Se esvazie de você mesmo, se esvazie da sua dor, se esvazie dos seus sentimentos, se esvazie da preocupação, para que o Senhor te explique o que está acontecendo, te explique as boas novas, te explique acerca da palavra de Deus. E vamos dar continuidade. E após o eunuco ser batizado, Felipe, ele desaparece. Então, eunuco, ele é batizado e já tem a primeira visão. Qual é a primeira visão? Da pessoa que desapareceu na frente dele, né? Ele foi teletransportado, né? Ele desapareceu ali da frente do eunuco e já apareceu em Azoto, indo para Cesareia. E o que Felipe foi fazer? Continuar a pregar as boas novas. Felipe passou por esse momento tão ímpar na vida dele, tão sensacional, porque ele ouviu e obedeceu à voz do Senhor, seguindo toda a instrução, ó. Faça isso, desce para lá,
leve a palavra, vai ter uma carruagem, vai ter um homem, fale, e as coisas acontecem na nossa vida, porque nós precisamos ouvir e obedecer. Porque se a gente ouvir e não obedecer, não acontece nada, a gente não rompe. É igual Abraão. Abraão sai do meio da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se Abraão não tivesse feito isso, Abraão com certeza não seria o pai de uma grande multidão. Nós não teríamos evidências de Abraão na palavra de Deus. Mas as maiores evidências dos homens e mulheres que estão aqui na palavra de Deus é porque eles ouviram a voz de Deus. Então, esteja você agora ouvindo a palavra de Deus. Seja conectado pela palavra de Deus. E o que vai nos conectar pela palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, aquele like bem legal, aquele joinha bem bonito. Comenta aí pra mim e se inscreve aí no canal. A paz do Senhor.